Pessoal, tudo beleza? Aqui é o Felipe, nosso vídeo número 14 sobre C++, diretamente para o canal Mr. Apple BR. E hoje, galera, eu vou falar para vocês sobre construtores. Bom, para que serve construtor, como é que a gente cria um construtor em C++, beleza? Então, fazer o seguinte, eu vou usar o mesmo trecho de código da videoaula passada, certo? Exceto o main aqui, vocês podem apagar o que tinha aí do outro código. Basicamente, pessoal, o construtor, respondendo na pergunta do que é um construtor, né? Construtor, ele é um método que ele é chamado automaticamente quando você cria um objeto, certo? Então, assim que você cria um objeto para essa classe, se tiver um construtor lá dentro, ele vai executar esse método que tiver lá dentro, certo? Porque construtor, ele vai ter uma instrução de código, certo? Então, assim que você cria um objeto, ele executa essa instrução que você deu, beleza? Então, eu vou mostrar aqui como você pode criar um construtor na sua classe. Vale lembrar que para criar um construtor, o construtor não tem nenhum tipo de retorno, certo? Você não coloca void, você não coloca string, int, float, nada, certo? Não precisa colocar. Você não deve colocar, na verdade, né? Que não precisa, você não deve. Para criar um construtor, você vai colocar o mesmo nome de sua classe, ou seja, no meu caso, YouTube. Ou seja, criei o construtor. E agora que eu criei esse construtor, eu vou ter que dar o abre e fecha parênteses, certo? E aí eu tenho um campo de parâmetros. Eu não vou colocar nenhum parâmetro agora, certo? Isso fica aí para o segundo exemplo. Mas nesse caso aqui, abri e fechei chaves, eu tenho meu construtor e aqui dentro vai ter as instruções, certo? Vou voltar aqui uma instrução simples, imprimir uma besteira na tela. Esse código vai rodar automaticamente, beleza? Prontinho. Se a gente rodar esse código aqui, quer dizer, antes de rodar eu tenho que criar um objeto, claro, Felipe, tá ficando louco? Tenho que criar um objeto, senão não vai rodar nada, né? Não vai acessar nada nessa classe. Então vamos criar um objeto aqui, pessoal. A gente já sabe criar, a gente já tá manjando em criar objeto. YouTube, objeto. Cadê dois pontos? Aqui. Nossa, tá foda hoje. Mas beleza, vamos compilar. E aqui no console, ele já lança logo. Esse código vai rodar automaticamente. Ou seja, aconteceu justamente o que eu disse que ia acontecer. Eu não chamei nenhuma função, eu só criei o objeto aqui, ó, como vocês estão vendo no main, e ele rodou esse código aqui, ó, do construtor. Como eu falei, roda automaticamente. Mas pô, Felipe, para que porra eu quero criar um método, um construtor, para imprimir uma besteira na tela? O que isso vai me servir em programação orientada a objeto? Para que eu vou usar isso na minha vida? Bom, obviamente, para você imprimir um texto na tela, o cara que cria um construtor só para isso, um programador que faz isso, pode demitir ele, porque ele é um cara estúpido, certo? Não tem necessidade. Aqui eu fiz só para fazer um teste para vocês, para mostrar. O grande lance de construtor é porque às vezes, no meu caso aqui, eu tenho uma variável só. Mas acontece muito de você ter um programa que você precisa de valores iniciais importantes para você ter como parâmetro. Digamos que você... Vou dar um exemplo bem... Talvez... não sei se é muito complexo, mas digamos... Quem conhece o sensor Kinect do Xbox e tal... você concorda comigo que ele precisa de uma calibragem, né? Para você começar a utilizar ele. Então... provavelmente os programadores que desenvolveram esse sistema, eles deviam usar alguns valores iniciais, padrões, para poder calibrar ou testar o Kinect. A mesma coisa acontece com o acelerômetro. Às vezes por exemplo, programadores de jogos que já tem muita experiência, eles já devem ter uns valores de teste para fazer esse teste. Então é muito mais fácil você criar um construtor já para colocar esses valores dessas variáveis automaticamente do que você tem que fazer isso manualmente, certo?
Então, esse é um dos exemplos que eu acredito que acontece muito nessa área aí de desenvolvimento de sistemas, certo? Então eu vou fazer aqui, pessoal, um, um teste um pouquinho melhor para vocês. O que, é que eu vou fazer? Eu vou receber aqui como parâmetro uma variável z, por exemplo, certo? E vou associar essa variável z à minha string nome. Só que para fazer isso, eu não preciso fazer um método desse aqui novamente. Como ele já está criado, basta eu chamar ele aqui. Então eu posso vir aqui, setNome. Você vê que ele já aparece como um método. Abro e fecho aqui parênteses e coloco a minha variável z. Certo? Então você vê que eu posso utilizar dentro do construtor outros métodos que tem na minha classe. Tranquilo? Bom, feito isso, o que é que eu vou fazer? Aqui quando eu crio o objeto, agora eu vou ter que passar um parâmetro. Porque aqui em cima no meu construtor eu disse que ele ia receber um parâmetro. Então eu tenho que passar esse parâmetro para o construtor. Então esse parâmetro que eu vou colocar é o seguinte. Eu quero to. Então vamos lá. Tá melhorando a criatividade, hein? Já que eu passei esse valor para o meu construtor, agora eu quero imprimir isso na tela, né? Não adianta eu passar e não usar nada. Então eu vou usar o meu método getNome, certo? Que a gente já criou também. Então para fazer isso, a gente sabe cout objeto ponto getNome endline. Beleza, pessoal? Então vamos rodar esse código para ver se está funcionando beleza. E aqui ele imprime para mim, eu quero to. Tranquilo, pessoal? Outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Você pode ter mais de um objeto para a mesma classe, certo? Então digamos aqui que eu crie outro objeto. Vamos lá, YouTube, vou botar objeto 2. E eu passo por parâmetro, eu quero char. O que vocês acham que vai acontecer? Será que ele vai sobrescrever o que está lá já? Eu quero to. Vamos ver. Vamos imprimir então. Vamos imprimir então os dois. Era para ter deixado o cout aqui. Cout. Cadê? Get. Objeto. E aqui embaixo, objeto 2 ponto get. Ah, aparece, meu filho. Opa, get nome endline. Vamos rodar. E ele imprime aqui os dois. Eu quero to e eu quero char. Bom, por que isso pode acontecer, pessoal? Seguinte, quando a gente cria um construtor e esses métodos aqui, essa variável não significa que ela vai ser usada apenas por um objeto. Isso aqui é como se fosse um template que eu posso usar para 1000 objetos se eu quiser. Se eu pegar 1000 objetos e setar 1000 valores diferentes para cada um, ele vai imprimir para mim 1000 valores diferentes. E não vai sobrescrever o que já está lá. Então eu criei um objeto número 1, por exemplo, e setei eu quero to para essa variável z. Daí eu peguei essa variável z e igualei a x. E x igualei a nome. Por que eu igualei z a x? Porque eu usei essa função aqui, setNome. É como se eu estivesse recebendo z no lugar de x. E x, como pegou o valor de z, alocou o que tinha lá na variável nome, que era o que eu queria acessar. Então eu fiz isso duas vezes também, fiz isso para o meu objeto número 2, que quando o objeto 2 é chamado, quando ele é criado, é como se não
como isso aqui não tivesse sido usado nenhuma vez, como se tivesse tudo zerado de novo. Então ele não vai sobrescrever e sim criar um novo. Tanto que aqui no console ele imprime eu quero to, eu quero tchá. Beleza, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Eu sei que isso é um pouco complicado para quem não tem para quem não tem experiência com programação orientada a objeto. Vocês vão entender muito mais lá na frente, a gente vai fazer diversos exemplos, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, qualquer dúvida ou pergunta, manda e-mail pra gente, siga a gente no Twitter e curta nossa página no Face. Um abraço, pessoal, paz e amor. Falou!